Sabe como eu sei se eu tô no meu caminho espiritual? Quando eu consigo aplicar na prática do meu dia a dia aquilo que eu estudo, aquilo que eu aprendo sobre mim, principalmente, e sobre tudo que me rodeia. E é isso que eu quero compartilhar hoje aqui, é a espiritualidade na prática. Então, já faz umas 2 semanas que eu venho passando por um processo interno, desde que a minha filha, que tem 2 anos e 3 meses, começou a ir para a escola, né? E a primeira semana foi incrível, porque eu fiquei junto. A segunda semana já começou um chorinho, e até que esse choro ele aumentou, né? A ponto dela me agarrar e não querer que eu fosse embora. A partir dali, eu me desestruturei inteira. E eu fiquei questionando o que era aquele choro, né? Porque para mim, o choro é a expressão da criança. É a expressão mais sagrada que ela tem. Choro serve para tudo. Serve pra tô com fome, tô com sono, não sei o que eu tô sentindo, tô cansado, tô com saudade, quero você, minha mãe. Então, o choro é tudo. E aí, desde que aconteceu isso, né, eu me desequilibrei, me desestabilizei, porque eu não estava conseguindo entender, assim, o que significava aquele choro, né? E, e aí, assim, a primeira coisa que aconteceu, né, foi eu internamente começar a questionar a minha escolha, né, de colocar ela na escola agora com essa idade, que já foi uma quebra dentro de mim, porque antes de ser mãe, né, eu tinha um ideal da maternidade, um ideal de mim como mãe, e dentro desse ideal eu ia ficar com a minha filha até ela completar 4 anos, que é o tempo onde a legislação obriga que a criança seja matriculada. Só que na realidade, né, na prática, eu não dei conta, né? Então eu fiquei 2 anos exclusiva para minha filha. E agora eu senti muita vontade de cuidar de várias outras áreas da minha vida e de mim também. Então, esse já foi um processão, né? Aceitar, mudar meus planos, aceitar desconstruir esse castelo que eu tinha construído, mas enfim, estamos na escola. E aí, então, a primeira lição que eu tiro, né, desse processo é quando aconteceu isso, esse choro, né, eu me retraí, né, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E eu fiquei aqui na minha cabeça pensando um monte de coisa, né? Chegando a várias conclusões e percorrendo vários caminhos. E aí, uma das coisas que eu fiz, e às vezes eu acho que eu até sou levada por esses caminhos muito pela minha prática, né, do meu autoconhecimento, e não porque eu penso sobre isso e decido isso, né, mas isso já tá com um processo que está acontecendo naturalmente, foi eu marcar uma reunião, né, com a professora para conversar com ela. E por que que isso foi muito importante nesse primeiro passo que eu dei? Porque, em geral, né, muitas vezes a gente fica tentando solucionar as nossas questões nos nossos pensamentos, a partir daquilo que a gente pensa. E a gente não sai desse ciclo, né? É como correr atrás do próprio rabo. A gente não consegue muitas vezes chegar em lugar nenhum, pelo contrário, né? Esse tipo de pensamento, ele só vai causando mais embaraço. A gente vai ficando mais embaraçada, mais confusa, mais cheia de conflito. Então, expressar, colocar para fora aquilo que está na cabeça, como preocupação, como os medos, né? Aquilo que está no sentimento, dessa angústia que eu estava sentindo, foi o primeiro passo. Então, sentar com a professora, olhar para ela, contar para ela o que eu estava pensando, o que eu estava sentindo, ouvir dela, o que ela pensava sobre isso, como ela via a criança, né? Ouvir um pouco da história dela, né? Já foi um lugar que foi me aquietando o meu coração. E aí, a partir dessa conversa, decidi com ela como seria o meu processo junto com a minha filha
dentro desse contexto da adaptação escolar. Porque cada criança é uma, cada família é uma, e cada uma tem seu processo, né? Então, eu decidi com ela, né, junto com ela, qual seria o nosso processo. E desde então a gente vem neste processo. Então, primeira coisa, colocar para fora, né? Contar, expressar. Isso para mim já é espiritualidade na prática, né? Essa percepção, a autopercepção de que se eu continuasse daquele jeito, nos meus pensando, sentindo e guardando tudo isso para mim, eu não ia chegar em lugar nenhum. Então, se eu não tivesse a prática do autoconhecimento, provavelmente eu ia ficar nesse lugar. E não ia chegar em lugar nenhum. Aliás, ia chegar em alguns lugares, tirar meu filho da escola, sei lá. Alguns lugares que não seriam benéficos para ninguém. Traria mais confusão, né? Confusão interna. E muitas vezes externa também. Bom, então começou ali já a eu trabalhar dentro desse meu desafio, né? Aí depois eu comecei a conversar com algumas amigas sobre isso, né? E uma coisa muito curiosa que aconteceu ontem, né? Falo curiosa, não sei nem porque eu falo curiosa, porque pra mim aquilo também faz parte do caminho espiritual, que são sinais, né? Ontem, 3 amigas me mandaram mensagem espontaneamente, porque a gente tinha conversado lá na semana passada, né? Contando sobre como foi o processo delas quando os filhos fizeram adaptação na escola. E as 3 falaram muito uma palavra, as 3, sem se conhecer, que é confia. E eu escutei, né? Porque isso pra mim é estar no caminho espiritual. É eu conseguir ouvir o que tinha por trás de toda aquela fala daquelas 3 amigas mães. Então aquilo ficou forte pra mim, né? De tudo que elas falaram, a questão do confia, parecia um mantra, né? Que foi outra coisa que eu absorvi. Falei, eu acho que é isso. Eu preciso confiar. Confiar no processo. E dar um tempo pra isso acontecer. Que foi um outro conselho que uma amiga minha tinha me dado esse final de semana. Então, que pra mim também tá ligado à espiritualidade, né? Saber ouvir. Olhar e ouvir o outro e ver o que ele pode oferecer dentro do contexto dele que vai ser bom pra gente, pra mim, né? Então, isso pra mim também tem a ver com humildade, né? Reconhecer que muitas vezes eu tô perdida e que eu preciso do outro. E nesse caso, nesse momento, todas essas outras, né, essas minhas amigas, me ajudaram nesse processo. E aí ontem, né, eu participei, né, vi uma live da Psimama contando sobre esse processo da adaptação na escola. E ela ensinava vários passo a passo sobre isso, né? E eu apliquei isso hoje. E foi muito legal. Porque ela chegou na escola, assim, todo o processo até chegar na escola foi incrível. Ela serena, a gente conversando, né? Quando chegou na escola também, ela ficou super bem. Na hora que eu fui passar pra professora, ela chorou, mas foi um choro assim de mamãe, eu vou ficar com saudade. E foi incrível. Por quê? Porque ontem, né, aquelas dicas da Nanda, que é uma psicóloga e é uma mãe, né, também foram fundamentais para mim. Então, como é importante a gente compartilhar. É lógico que ali ela estava compartilhando algo que é dentro da área dela, que é psicóloga, né, estudo dela, mas também ela estava compartilhando muito das experiências dela como mãe. E hoje eu trouxe todo esse conhecimento dela para minha vida e apliquei. E fora isso, eu também fiz um ritual com a minha filha, que foi uma mãe que compartilhou nas redes sociais. Que ela desenhou um coração na mão dela e um coração na mão da filha dela e disse que aquilo lá era um símbolo que unia as duas mesmo quando elas estavam distantes. E hoje eu fiz isso, fiz com a minha filha e eu falei, filha, desenhei na palma da mão dela. Eu falei, filha, todas as vezes que você ficar com saudade da mamãe, você aperta a mão assim, sente um abraço da mamãe.
E foi incrível. Então, assim, às vezes a gente acha, né, que a gente não tem nada para falar, não tem nada para compartilhar. E quantas vezes algo que eu leio, um vídeo que eu vejo, né, faz toda a diferença na minha vida, né? Então a gente tem sim muito a oferecer uns aos outros. E isso para mim é espiritualidade. Porque o caminho espiritual para mim é o caminho da prática, do dia a dia. Como é que no meu dia a dia eu consigo aplicar o ouvir, o amor, a compaixão, a consciência, a autoobservação, a paz interna, a solidariedade, né? Então, para mim, isso é o caminho espiritual. E é em cada coisinha do dia a dia, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, na forma como a gente olha no espelho, na forma como a gente se alimenta, no tipo de alimento que a gente escolhe, como a gente conversa, quanto a gente está aberto, né, para as relações, enfim, em tudo está a espiritualidade. É só deixar ela entrar.